Aderir, Deus, com a palavra. Graça e paz da parte de Deus seja com todos os meus amados irmãos em Cristo Jesus. Por favor, abra sua Bíblia no livro de João, no capítulo 16, no versículo 7. O tema desta mensagem esta noite é o Consolador. Capítulo 16, versículo 7 do livro de São João. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, vos enviarei. Diga, convém que eu vá. Isso é que Jesus disse. No capítulo 16, no versículo 8, e depois no versículo 13, e depois no versículo 14, existem 3 razões pelas quais o Espírito Santo foi enviado a nós. A primeira razão é o seu trabalho e a sua responsabilidade para com o mundo. No versículo 8, capítulo 16, a sua responsabilidade para com o mundo. Verso 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o seu trabalho. Então esse é o seu trabalho evangelístico. O trabalho do Espírito Santo, o seu trabalho evangelístico. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Depois, o seu trabalho para com a igreja, para conosco. No verso 13, mas quando vier aquele Espírito Santo, é igual ele fala no verso 8, quando ele vier. No verso 13, anote aí, sua responsabilidade para com a igreja e o que ele fará com a igreja. O que ele fará com o mundo, no verso 8, convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. E o que ele fará com a igreja, verso 13, quando ele vier, aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que ainda há de ver. E o seu terceiro trabalho é um trabalho espetacular. Esse é o principal de todo o seu trabalho, que está no versículo 14. E quando ele vier, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Eu acho que vocês não entenderam bem, eu vou ler outra vez. Ele me glorificará. O seu trabalho para com Cristo. Então o seu trabalho está dividido em 3 partes. Primeiro, o seu trabalho para com o mundo, o seu trabalho evangelístico, o seu trabalho para com a igreja, nos guiar na verdade. Mas ele tem uma responsabilidade enquanto a Cristo. E quando ele ia saindo, Jesus disse, olha, não esqueça do último, que você vai me glorificar. Então, o Espírito Santo em você causa um impacto extraordinário no mundo celestial, em todas as áreas onde Deus se move e aonde os homens se movem e em aqueles que também estão no Hades, no abismo. O trabalho espetacular do Espírito Santo, a função principal é glorificar a Jesus. Ele está em você para glorificar a Jesus. Portanto, você só tem condições de abrir a boca para dar glória a Deus, porque o Espírito Santo está em você.
Deixa eu falar para você. Você é incapaz de abrir a boca para glorificar a Jesus se o Espírito Santo não estiver em você. A prova de que você tem o Espírito Santo na sua vida é se você abre a sua boca e com a sua vida você glorifica a Jesus. Mas não é só isso. No capítulo 7 do livro de João, e no versículo 38 e 30, principalmente o verso 37, o verso 38, o verso 39, que fala de um resumo, de uma súmula muito incrível, que está no capítulo 7 do livro de João. Veja comigo. Eu não estou só lendo o texto, eu quero trazer a doutrina desse assunto. Essa sã doutrina dessa palavra. Capítulo 7, verso 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Eu vou dizer de novo, rios de água viva correrão do seu ventre. Você não está entendendo bem o que está escrito aqui, sabe por quê? Porque você não sabe o que Deus está fazendo aqui. Quando você lê o livro de Apocalipse, no capítulo 22, você observa de onde é que sai esse rio que ele está falando. Só para você ver como você é importante e não sabe. No capítulo 22 do livro de Apocalipse, o último capítulo, diz: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Você ainda não está entendendo não, eu vou repetir tudo de novo. Eu estou dizendo que aquilo que só saía do trono de Deus e do Cordeiro, agora vai sair do seu ventre. Agora faça um paralelo. Se Apocalipse capítulo 22, verso 1 e 2, diz que o rio da água viva saía do trono do Pai e do Cordeiro, e sai dali e forma uma espiral, e vai passando na cidade em forma espiral, e sai por todas as 12 portas como uma cachoeira, lá embaixo no jardim do Éden, aonde os anjos estacionam seus carros de fogo. Ele está dizendo que ele está transferindo isso para dentro daquele que crê. Ele diz: aquele que crê em mim, eu transferirei o meu trono para dentro dele. E no capítulo 7 do livro de João, no versículo 38, ele diz, eu vou ler de novo, aí é você que sabe se glorifica ele ou não. No verso 38 eu vou ler de novo, é uma promessa para você. E ele diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, da mesma forma como sai do trono do meu Pai. Oh, meu irmão, quem pode levantar as duas mãos para o céu e dar graças a Deus por estes espíritos? Oh, meu Deus! Mas isso não é tudo. Veja o que diz o 39. É mais poderoso ainda o verso 39 do que o 38 e do que o 37. No 39 ele diz, isso, ele explica. Isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Os que nele crescem. Os que nele crescem. Aí ele põe um ponto e vírgula e explica. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, vírgula, por uma razão. Porque ainda Jesus não havia sido glorificado. Então você não me pergunte, por que você não fala em línguas mais?
Não me pergunte por que você não sente mais a presença do Espírito Santo na sua vida, e que a sua vida é vazia e seca, que você não tem mais alegria para levantar suas mãos e glorificar ao Senhor. Não me pergunte mais, a razão é essa, porque Jesus ainda não foi glorificado. Foi por essa razão que nós fomos expulsos de uma igreja tradicional, algumas dezenas de anos atrás, ali em Belém do Pará, porque a igreja começou a descobrir que poderia abrir a boca para glorificar a Jesus. Vamos ler de novo agora com unção do entendimento. Vamos ler de novo, vamos ver o que você sente. Vamos ver o que você sente aí nesse coração seu. Olha o que diz a Bíblia. Isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não foi dado àquele que ainda jamais glorificou a Cristo, mas aquele que glorifica a Jesus, nesse o Espírito Santo se manifestar. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo disse, por causa das grandezas da revelação que me foi dada, também com as grandezas da revelação me foi dado um espinho na carne, que não era tontura, que não era cegueira, que não era calvície, que não era surdez, que não era nada disso. E ele mesmo fala e põe uma vírgula e diz, a saber, um mensageiro esbofeteador de Satanás foi enviado para que eu não me glorificasse a mim mesmo, mas se eu me glorificasse a mim mesmo, ele me esbofetearia. Eu quero dizer para o irmão que o apóstolo Paulo jamais deu oportunidade para que um demônio lhe desse um soco sequer, porque todo o tempo do seu ministério ele estava glorificando a Jesus. Os mensageiros de Satanás que estão aí para nos esbofetear, estão para esbofetear aqueles que não dão glória a Deus, aqueles que tomam a glória para si mesmo. Os mensageiros de Satanás estão aí para esbofetear crente vazio, crente que não sente mais a presença de Deus. Eles estão aí para esbofeteá-lo. Mas você quer glorificar a Deus? Afugentem os mensageiros de diabo. Você nem tem ideia do que o Espírito Santo sofreu. Cristo também sofreu, mas não estou falando hoje da cristologia. Hoje eu estou falando da pneumatologia. Hoje eu estou falando da obra do Espírito Santo. Eu estou falando desse maravilhoso amigo que é o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, nosso amigo, que não nos deixa em ocasião nenhuma, que está em nós 24 horas por dia, que come conosco, dorme conosco, que se aquece conosco, que vem para a igreja conosco, que vai para o trabalho conosco, que sofre conosco, que chora conosco, que se alegra conosco, continua conosco. E esse Consolador, ele ama tanto a humanidade, que desde o livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 2, ele aparece de uma forma extraordinária. Logo, nós o vemos trabalhando antes de ouvir trabalhar o verbo. Nós o vemos trabalhando de uma forma extraordinária antes de ver trabalhar os anjos.
Nós o vemos trabalhando de uma forma incrível. A sua visão era tremenda. No capítulo 1 de Gênesis, no verso 2 diz: a terra era sem forma, vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Que missionário extraordinário! Ele aceitou a vontade do Pai. Ele veio para uma terra sem forma. Ele veio para um lugar vazio. O campo missionário era estreito, era horrível, não tinha forma. Mas ele disse: Pai, me envia do jeito que está, que eu vou mudar a história da terra. Por isso você não tem que ter medo se seu esposo não cristão vai ser ou não vai ser salvo. Você não tem que ter medo se a sua empresa vai progredir ou não vai progredir. Você não tem que ter medo se os seus desafios são informes, se os seus desafios não têm forma, se os seus desafios são vazios, se os seus desafios são cheios de trevas, nem há esperança. É só dar uma chamadinha para o Espírito Santo. Ele é especialista em vidas vazias, ele é especialista em coisas vazias, ele é especialista em trevas, ele é especialista. E se sua vida está vazia, Ele sabe tratar este assunto. Seu desejo era ficar. Trabalhou durante a obra da criação, depois folheando a Bíblia, ele convence a Caim, tenta convencer Caim. Ele que fala: se você fizer bem, tudo te sairá bem, rapaz. Mas Caim não lhe deu ouvido. Vem o capítulo 5, chega no capítulo 6. No capítulo 6 do livro de Gênesis, o pai tomou uma decisão terrível. No capítulo 6 de Gênesis, no verso 3, ele disse: chega, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Marque a palavra para sempre e veja que essa palavra, ela não pode ser mudada. A palavra é: para sempre não darei mais o meu espírito para o homem. Uma promessa do pai. O pai foi que disse isso. Ele ficou brabo, ele ficou zangado, ele ficou triste com a humanidade. O Espírito Santo já tinha vindo trabalhar na terra sem forma, vazia, em trevas, em abismo. Se movia sobre a face das águas, trabalhou na obra criadora. Ele invadiu o Éden, alegrou o coração de Adão, abençoou Eva. Enfim, fez tantas coisas. Mas logo no início da humanidade, os homens o rejeitaram. E o pai disse: chega. Para onde é que ele foi? Agora você vai entender, irmão, a luta que o Senhor Jesus teve. Quando ele lá em João, vamos folhear muito a Bíblia hoje, não é? Vamos ter que folhear, não tem jeito. No capítulo 14, no verso 16, você vai entender agora com maior entendimento, você vai ter maior entendimento nesse assunto. No capítulo 14 do livro de João, olha o que Jesus está dizendo. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que fique convosco para sempre. Hello? Hello? Já esqueceu? Não está escrito lá em Gênesis 3 que o Pai disse: não contenderá meu espírito para sempre com o homem? E agora, Jesus olhando para os discípulos, para a cara de Pedro, Tiago, João, vendo eles tão tristes, porque o Espírito Santo estava em Jesus, mas não estava dentro deles, estava com eles, mas não dentro deles. E Jesus pensou assim: mas esse negócio de estar por fora é muito difícil. Eu queria que ele morasse dentro, eu queria que ele habitasse neles, eu queria que ele vivesse neles, mas tinha um empecilho. Tinha um empecilho terrível, é que Jesus não tinha morrido na cruz. E como Jesus não havia morrido na cruz, então ele não podia soprar sobre eles o Espírito Santo, porque ele só podia vir se eles nascessem de novo. E até a cruz, ninguém havia nascido de novo, havia um empecilho terrível. E Jesus ficou preocupado com aquilo. Põe-se no lugar de Jesus, ele cheio do Espírito Santo, irmãos. E olhando para os seus discípulos inconversos, nenhum era convertido, nenhum deles.
Já pensou? Já com obreiro crente, já é difícil trabalhar. Imagine com obreiro não crente. E Jesus olha para eles e diz: Pai, está difícil para fazer a obra desse jeito. Mas tem um tal do Gênesis 6:3, Pai. Eu sei que o Senhor retirou o teu espírito da terra para sempre. E talvez no coração humano de Jesus, quem sabe ele tenha pensado: por que ele foi falar essa palavra para sempre? Podia ter dito assim, até a vinda do filho. Mas ele não falou. Ele falou para sempre com o homem. Jesus prometeu aqui. Veja no capítulo 14, verso 16. Eu rogarei. Irmão, se não tivesse dificuldade, ele só diria: falarei com o Pai, está tudo certo, e ele mandará o Consolador, que fique convosco para sempre. Mas Jesus sabia a dificuldade, havia uma promessa lá atrás. No dia em que o Espírito Santo foi retirado da terra, o Pai disse: para sempre, se acabou o assunto. Jesus rogou ao Pai. Rogar quer dizer o seguinte: mesmo sabendo que a resposta é não, eu te peço a si mesmo. Você não me ouviu não, eu vou repetir tudo de novo. Mesmo sabendo que a resposta vai ser não, eu te rogo a si mesmo. E ele falou com tanta convicção que ele disse: ele vos dará outro Consolador. E tem mais, vai ser para sempre. Aí a briga. Agora você imagina, o filho com o pai. Imagina esse negócio aí, do filho com o pai. E o pai dizendo: mas meu filho, eu já dei a palavra. E o filho dizendo: mas pai, dá um jeito aí. Aí o pai olha assim para ele: mas diga assim uma coisa, eu tenho um jeito de resolver esse assunto, porque a palavra de rei não pode ser revogada, certo? Sim, pai. Já tem um jeito? Tem. É o seguinte: vamos tirar um povo do mundo e vamos salvá-lo. Aí o pai deu uma cochichada nos ouvidos do filho e disse: porque o mundo não pode receber, porque não vê, não crê, nem o conhece. Mas esse povo, sim, o conhece, o vê e crê nele. Aí lá vem o Senhor Jesus bem feliz. Ei, tá tudo certo. Quem pode dar um glória bem gordo aí? Agora, no versículo 17, tem duas frases muito importantes que eu gostaria que você anotasse. No capítulo 17, o Espírito da verdade, que o mundo, você já sabe isso aí, não pode receber, não pode ver, nem o conhece, mas vós o conheceis. Aí ele diz: porque habita convosco. Hoje, agora, no tempo de Jesus, ele habita com, ele é sobre, com, está com vocês, mas não está em, mas estará. Ele habita com, mas não estará, mas ele habita com, mas estará em. Vou fazer uma pequena mudança. Deixa eu fazer uma... Jessé, me presta teu paletó. Dá aí. Já tá dando. Já. Muito obrigado. Olha aqui. Isso aqui é sobre. Isso aqui é em. Obrigado, meu amigo. Agora ele diz:
No capítulo 11 do livro de Números, só para você ter uma ideia do que é isso. No capítulo 11 do livro de Números, o Senhor disse a Moisés, para você ter uma ideia do que é com ou sobre. No capítulo 11, verso 16, disse o Senhor a Moisés, Números: ajuda-me 70 homens, diga 70 homens, diga forte. Pode ser uma vez mais, mas mais forte ainda. Dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os traz perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Presta atenção agora. Então eu descerei ali e falarei contigo, e tirarei do Espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não a leves sozinho. Então diga comigo, sobre. Agora desse sobre, desse sobre, ele ainda tirou uma, diga, porção. Irmão, uma porção, diga, não, bem forte, irmão, isso aqui é coisa de leão, vamos lá. Uma porção deu para 70 homens. O irmão não está me entendendo o que eu estou falando? Ele está dizendo, vou tirar uma porção de Moisés, e uma porçãozinha vai dar para 70 homens profetizarem cheio do Espírito Santo. Agora imaginem o que Eliseu recebeu quando ele disse para Elias: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Diga comigo, a partir do momento, diga bem bonito, a partir do momento que o Espírito Santo é retirado da terra, em Gênesis 6:3, ele vai direto para o trono. É isso mesmo. O irmão pode observar em Apocalipse que ele está no trono. No capítulo 1 do livro de Apocalipse, para onde ele foi de Gênesis 6:3? Gênesis capítulo 1, verso 2, ele está na terra, no 6:3, ele é tirado da terra, só para a gente ter uma ideia para onde ele foi, quando ele saiu. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, João às 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz vos sejam convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão perante o trono. Então aí está, perante o trono. Mas preste atenção que no capítulo 1, verso 4, ele está perante o trono. Mas dê uma folhadinha no Apocalipsezinho maravilhoso que você tem na sua Bíblia, e você vai observar que no capítulo 5, verso 6, ele já não está mais no trono. No capítulo 5 de Apocalipse, no versículo 6 diz: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados. Calma aí, meu amigo. Então por que o capítulo 5, verso 6 diz que ele foi enviado à terra? E no capítulo 1, verso 4, ele ainda está diante do trono? É porque entre o 1 de Apocalipse e o 5 aconteceu uma coisa. No capítulo 5, Jesus entrou no céu e foi glorificado. E na hora que ele é glorificado, o Pai tem que desprender o Espírito do céu e mandar para Atos capítulo 2. Aleluia! Olha, se no 1:4 de Apocalipse ele ainda está no trono, e no 5:6 ele já saiu do trono, mas entre um e o 4 e o 5:6 Jesus foi glorificado, e toda a criatura glorificou o Senhor, e todos os anjos glorificaram, e o Pai disse: este é meu filho, a ele adorai. Irmão, é impossível Jesus ser glorificado e o Espírito não se manifestar. Acho que você não me ouviu, não. Eu vou repetir tudo de novo.
Eu vou repetir tudo outra vez. É impossível você glorificar a Jesus e o Espírito Santo não sentir o impacto e mover a tua vida de uma forma extraordinária e começar a realizar obras que você nunca viu. Mas é claro que nós temos que ver algum trabalho dele lá no trono. Porque se ele foi para o trono, nós vamos ver com quem que ele foi trabalhar. Agora deixe-me dizer uma coisa aqui. Quando ele sai de Gênesis 6:3 e volta para o trono, o pai, como todo pai, claro, daria um dos seus tronos para ele sentar. Porque papai criar um trono é muito fácil. Na hora que ele sobe, o pai diz assim: filho, espírito, vem para cá para o trono, senta-te aqui, meu lado esquerdo, porque no futuro vai sentar o filho da direita. Então você senta aqui da minha esquerda. A humildade do Espírito foi tão grande que ele disse assim: pai, eu te agradeço muito o obséquio e o privilégio de você me convidar para sentar no seu lado. Eu prefiro ficar nas rodas do trono. Porque o trono é tremendo, ele é todo quadrado, tem 4 querubins, um na frente, um outro atrás, um na direita, outro na esquerda, tem 7 serafins que levam o incenso da oração para o altar de incenso, são os diáconos de Deus, os serafins. Tem os querubins que são os 4, quando Deus se move, quando há muita glória, muito louvor, os querubins colocam o trono nas costas, as rodas que estão debaixo dos pés deles começam a rodar de uma velocidade extraordinária e eles vêm para o culto. Sabe por que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade? Por quê? Porque a igreja mais o Espírito Santo formam um incenso, eles formam um incenso, uma enzima, que lá no céu ninguém pode fabricar, só você e o Espírito Santo juntos. Quando você começa a louvar a Deus, Deus fica louco com esse negócio de louvor, Ele não aguenta! Ele olha lá de cima e sintoniza qual é a igreja de São Paulo que está no mover maior e aonde é que tem mais glória, e ele escolhe ali e ali ele se manifesta. Aleluia! No livro de Daniel, no capítulo 7, no versículo 7 em diante, especialmente no versículo 9 do livro de Daniel, capítulo 7, fala algo sobre isso. O trono dele não pode estacionar se embaixo dele não houver fogo. Você não me ouviu? Eu vou repetir tudo outra vez. Se não houver fogo, o trono não estaciona. É igual um helicóptero, se não tiver uma base firme, ele não desce. E a base da presença dele é fogo. No capítulo 7, do versículo 9, Daniel, com a visão tremenda que ele teve, disse: eu continuei olhando e até que foram postos uns tronos. Esses tronos representam os 24 anciãos que estão ao redor do Pai. Só que esses anciãos aí, irmão, não são esses anciãos velhinhos já, que não dão glória a Deus, que pensam que já conhecem tudo de Bíblia. Não é não. Esses anciãos aí, eles se jogam diante do trono de Deus e adoram a Deus.
No capítulo 7, no versículo 9, diz: e eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. E a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a lã limpa. E o seu trono chama de fogo, e as rodas dele fogo ardente. E no verso 10 diz: um rio de fogo manava e saía dentre ele. O movimento desse trono, quando ele se move, irmão, é uma coisa extraordinária. Ninguém consegue se conter diante dele. Eu estava pastoreando uma igreja e eu estava chegando, eram umas 3 horas da tarde, as irmãs do ciclo de oração estavam todas lá fora e todas com medo. Eram muitas e muitas irmãs, tudo lá. Senhor, nos ajuda, repreende, Senhor, repreende. Aí eu disse: irmã, o que aconteceu? Irmão, pastor Nelson, tem um negócio estranho lá dentro, uns cara de águia, outros com cara de boi, outros com cara de leão, e a gente está repreendendo, mas eles não saem não. Eu disse: minha irmã, o que vocês estavam fazendo quando apareceu isso? Nós estávamos dizendo para que o trono de Deus descesse, para que a glória dele viesse. Irmã, são os querubins, o trono está lá, entre logo para lá. Olha só a obra tremenda do Espírito Santo no meio deles. No capítulo 1, verso 4, olha como é que o trono de Deus se move. Ezequiel, capítulo 1, verso 4, ele está vendo o trono de Deus movimentando-se. No verso 4 diz: olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte. Vento tempestuoso, parece que nós já vimos esse filme. E uma grande nuvem eu já vi também. Fogo a revolver-se, também já vi isso aí. E um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como cor de âmbar que saía dentre o fogo. Quem é esse? Olha só que coisa incrível é o trono de Deus. Por isso que eu digo, irmãos, que o Espírito Santo estava no trono. Quando o Pai resolveu mandar o Espírito Santo para a igreja, ele estava no trono. Mas eu tenho que provar isso. Vamos ler de novo o verso 4. Vamos ver algumas coisas. Você tem caneta? Anote aí alguns detalhes. 1, verso 4. E olhei, e eis que um vento tempestuoso. Ok, vamos para Atos. Vamos ver se a gente consegue achar esse pulo do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando ele deu um pulo do trono para cima da igreja. Olha no capítulo 2 de Atos. Versículo 1 diz: cumprindo-se o dia dos Pentecostes, e estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles não viram, mas o trono de Deus visitou-os ali. Agora presta atenção aqui. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Cada um deles. Não ficou nenhum sem que o fogo viesse. Mas calma aí, pastor Nelson. Mas como era que o Espírito Santo era dado no Antigo Testamento? Era dado só para uma pessoa. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado para uma só pessoa. Só uma pessoa tinha o privilégio de ter sobre ela o Espírito Santo. Só uma. E a pessoa até se orgulhava. E até os profetas, nas escolas dos profetas, diziam: o Espírito Santo está sobre Elias, não mexe com ele. O Espírito Santo está sobre Eliseu, não toca nele. E Moisés sentiu grande, irmão. Tanto é que Deus disse: vou tirar do Espírito que está sobre ti, e colocarei uma porçãozinha sobre eles para que eles se alegrem um pouquinho. Mas Jesus queria acabar com esse negócio de exclusivismo, de concentração de poder, que só um pode orar por enfermos, que só um pode dizer: desça fogo do céu, que só um possa curar uma pessoa doente, ou só um possa ressuscitar dos mortos. Vou acabar com isso. Eu vou dar poder para cada um dos membros da igreja, e cada um deles terá esse poder, e é o que crê. Esse negócio de um pousar sobre cada um deles, você lê, passa por cima e não vê. Mas deixa eu mostrar para vocês como é que era isso no Antigo Testamento. Veja como é que é, meu amigo. 1 Reis, capítulo 22. Veja qual era a teologia deles do Antigo Testamento sobre o Espírito Santo. Veja como é que eles criam. No capítulo 22, versículo 24. Então Zedequias, filho de Kenana,
chegou e deu um soco em Micaías, no queixo. Olha só. E disse, olha o que ele... É um profeta que eu estou dizendo aqui. Um profeta chegou e deu um soco no outro profeta. E olha o que ele disse. Por onde passou de mim o Espírito Santo para falar através de ti? Que terrível isso. Os camaradas, irmão, eles que tinham o Espírito Santo sobre eles andavam todos assim, sapato alto. Não mexe comigo não, porque eu sou o único. Não tem ninguém melhor que eu. Eu sou o dono da cocada preta aqui, meu amigo. Jesus veio acabar com esse negócio. Ele disse, vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. E o irmão não vê que quando lê o capítulo 11 do livro de Números, Josué, eu acho que Josué era meio tradicionalzão. Por quê? Porque quando Deus mandou o Espírito Santo sobre os 70, dois dos 70 obreiros, 2 dos 70 eram rebeldes. Mas isso era assim, não. É porque o Deus falou, traz os 70 para o acampamento, e eu vou mandar o meu Espírito. 2 ficaram, traz os 70 para fora do acampamento, e 2, irmãos, ficaram lá dentro. E o Espírito Santo desceu sobre os que estavam lá fora, e também desceu sobre os 2 rebeldes que ficaram lá dentro. Aí Josué foi tomar satisfação e disse, Moisés, eles são rebeldes e o Espírito Santo desceu sobre ele. Aí o Moisés disse assim, está com ciúme? Não estou inventando não. Está com ciúme? Aí ele diz assim, quem dera que todo o povo de Deus fosse profeta. Profecia. Mas isso não é uma coisa comum. Então como é que era que o Espírito Santo trabalhava no Antigo Testamento? Concentradamente. Só um fazia milagre. Todo mundo esperava por uma pessoa, irmão. E parece que até hoje alguns pregadores, alguns líderes não entenderam bem esse negócio não. No Antigo Testamento, só se Elias dissesse, desça fogo do céu, descia. Nenhum dos seus outros discípulos dissessem, não acontecia nada. Só ele, porque estava concentrado numa pessoa. No Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo se esparrama. Agora faz assim comigo. Eu estou lhe pedindo humildemente que você faça. Tem muito crente que não gosta desses negócios. Mas faz assim comigo, por favor. Diga comigo bem forte. Estava em um. Agora abre as 2 mãos e fala assim. Agora está em todos. Ok, pastor Nelson, tudo bem, eu entendo isso, mas isso significa o quê na vida prática? Muita coisa. Vocês não sabem o que significa. Porque no Antigo Testamento, aquele em quem estava concentrado o Espírito Santo, ele não precisava de concordância com ninguém. Bastava ele dizer, desça fogo do céu e plim, plum. Levanta dentro do morto, plim, plum. Morre, plum, morria. Porque era só uma pessoa, o Espírito Santo todo estava concentrado num. Agora não. Agora não tem lugar para estrela. Por que, pastor Nelson? Por causa da concordância. Porque Jesus disse, se 2 ou 3 concordarem em algo, o meu Pai que está no céu fará. 2 ou 3. Então o que ele queria dizer é o seguinte, é que eu sozinho não posso fazer nenhum milagre, se você não concordar comigo. É por isso que numa reunião de sexta-feira, a pessoa que pede oração e se ajoelha a igreja toda hora, ela tem mais possibilidade de ser curada do que uma pessoa só orando por ela. Por quê, pastor Nelson? Porque o Espírito Santo que está esparramado em todo mundo se une num só coração e num só espírito e numa só alma, e Deus é glorificado. Esse assunto de concentração é sério, irmão. Deixa eu só dizer uma coisinha só para você.
Quando Jesus foi para o Getsêmani, ele levou 3 discípulos com ele. 2 ou 3. 2 ou 3. 3 discípulos tá bom. Quando ele chegou no Getsêmani, ele foi orar. E um sono pesado caiu nos 3 discípulos. Até que Deus me revelou isso, eu achava aqueles discípulos um bando de crente que não sabia orar. Mas depois eu glorifiquei a Deus, porque eles não oraram com Jesus. Porque Jesus estava pedindo isso. Se for possível, passa de mim esta copa. Sabe o que ele estava dizendo? Me mata aqui no Getsêmani, não deixa eu chegar no Calvário. Se os outros discípulos tivessem orado, o pai forçosamente tinha que aceitar, porque tinha concordância de 2 ou 3. Então sabe o que o pai fez? Eu quero que você morra no Calvário. Eu vou mandar um sono pesado sobre eles, e eles não vão orar com você de jeito nenhum, e assim não tem jeito de eu te aceitar. Levanta a mão direita assim. Levanta. Toca, não é para bater não. Toca na mão do próximo que se estiver perto de você aí. Diga para ele assim, toca, fica tocando isso, toca. Fica segurando aí. Diga bem nos olhinhos dele, diga assim, meu irmão. Mas fala com autoridade de profeta, diga, meu irmão. Tem coisas que Deus não pode fazer por você. Tem vale que você tem que passar. Então ele não é dado mais concentradamente para uma pessoa. Eu só estou podendo pregar essa palavra essa noite porque vocês estão aí orando por mim. Eu só posso fazer alguma coisa para a glória de Deus se vocês me apoiarem no amém. Senão, eu não faço nada, porque eu dependo da sua unção e você depende da minha. Cada vez que eu falo e você glorifica a Deus, a nossa unção se mescla e todo mundo está pregando aqui. Aleluia! Número 2, o Espírito Santo era dado no Antigo Testamento em porção, irmãos. Porção. Ele tirava porção de um e dava para o outro. Mas agora, Atos dos Apóstolos não diz que era algo incrível. O que é que diz Atos dos Apóstolos? É por porção? Não, é porque muitos estão ainda orando até hoje. Senhor, dá-me a porção dobrada do teu Espírito. Senhor, dá-me a porção dobrada do teu Espírito. E no versículo 3 diz, foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E no versículo 4 diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ei, eu estou dizendo que todos foram cheios. Você não me ouviu não. Cheios. Os discípulos chegaram com Jesus e disseram, Senhor, dá poder para a gente mandar destruir essa cidade aqui, essas 2 cidades que não querem te ouvir? Dá poder para a gente? Jesus olhou para eles e disse, rapazes, vocês não sabem de que espírito que vocês são? Aí eles ficaram olhando para Jesus assim, e Jesus ficou olhando para eles também. Aí eles disseram assim, Jesus disse, o Pai, a partir de agora, não dá mais o seu espírito por medida. Quem se sente cheio do Espírito Santo, dá um glória bem gordo aí. Aleluia! Então não é mais por medida. Então não fica orando para Deus te dar a porção, que Ele fica rindo de você. Número 3. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era dado temporariamente.
temporariamente. E com isso, vamos ter que acabar a mensagem. Se eu fosse você, eu estaria glorificando a Deus de uma forma extraordinária aqui esta noite, rapaz. Eu disse número 3, mas é número 4. Porque eu já falei sobre, concentrado, porção. E agora a última, temporariamente. O Espírito Santo era dado temporariamente. Lá do trono ele descia. Fazia a obra e se mandava. Mas por que você está falando isso? Porque todas as vezes que eu leio do Espírito Santo trabalhando, diz assim: e desceu sobre ele o Espírito Santo, fez a obra e se retirou. Todo mundo, leia Juízes, tem mais de 15 vezes essa frase. E desceu sobre ele o Espírito Santo e saiu. Pá. Ele era dado temporariamente porque ninguém tinha nascido de novo. Era um privilégio somente para quem é nascido de novo. É isso aí, Eliseu. Nenhum anjo sabe o que é fé. Nenhum anjo sabe o que é nascer de novo. Porque nenhum anjo pode nascer de novo. Isso é um privilégio só seu, meu amigo. E se eu fosse você, eu diria qualquer coisa essa noite. Anjo não sabe o que é fé. Sabe por quê? Porque o anjo vê o visível e o invisível. E fé é ver o invisível. Você chega em casa assim, chega em casa. Faro espiritual. Tem negócio estranho aqui. Aí os demônios já nos viram. Aí você, sem saber, sem ver. Você não viu nada, mas teve fé. Fé! Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Fé! E no Antigo Testamento, era dado temporariamente. Ele vinha, batia e voltava, batia e voltava, batia e voltava, batia e voltava. Até que um dia encontrou um bem marrudo, bem cheio de fé. Um camarada tremendo que eu amo muito a ele, chamado Davi. Davi descobriu. Se eu peco, ele se manda. Se eu peco, ele se manda. Se eu peco, ele se manda. Aí ele foi para um cantinho, se ajoelhou por lá e fez uma oração bem encolhidinho, dizendo assim: Pai, eu pequei, mas por favor, tem misericórdia de mim e não retires de mim o teu Espírito Santo. Aí lá em cima o pai: ih, rapaz, ele descobriu o segredo. E no Salmo 51 ele diz mais uma coisa incrível. Sabe o que ele diz? Ele diz assim:
torna-me a dar alegria da tua salvação. Mas isso não é tudo não, ele ainda disse assim: cria em mim um espírito estável. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: para com esse negócio da gente falhar e o Senhor tirar o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo com a gente, para ajudar a gente na hora da tristeza, da angústia, porque nós não sabemos orar como convém, mas Ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis, na hora da fraqueza. Deixa Ele, deixa Ele, deixa Ele, deixa Ele. Quem está sentindo a presença dEle? Glória a Deus. Glória a Deus.